Pessoal, mais um projeto para vocês montarem. Eu tentei fazer esse projeto da forma mais caseira possível e lembrando que todas as medidas, detalhamentos e descrições, inclusive o programa que roda no Arduino, está lá no blog e o link está aqui embaixo na descrição. Depois que você montou a parte móvel parecida com essa, você tem que ficar atento a um detalhe. Por exemplo, o sensor magnético vai girar em torno do motor e o ímã vai ser colocado próximo ao sensor para toda vez que o sensor passe na frente do ímã, detecte a presença do campo magnético e informe ao microcontrolador. Isso vai servir para nós como sensor de posição. Ou seja, toda vez que o ímã passar perto do sensor, o microcontrolador vai mandar uma rajada de pulsos para os LEDs. A gente tem que se preocupar com uma coisa, com a alimentação da parte móvel. A gente tem que dar um jeito de transferir a alimentação do motor, que é 12 volts, para o circuito da parte móvel. O problema é que ela fica girando. Então como que a gente vai fazer? Pegar esse fio, que é a alimentação do Arduino, e soldá-lo no eixo. Assim a gente consegue encostar um condutor aqui e transmitir o positivo através do eixo do motor. E o negativo, a gente mantém ele encostado na placa. Ou seja, a placa pode estar girando e o fio do negativo continua encostado, transferindo assim a energia. Então, positivo e negativo, diferença de potencial, a gente consegue fazer nosso circuito funcionar mesmo com a parte móvel girando. Aqui foi pegado um pedaço de fio e encostado no eixo e soldado no pino positivo do motor. Ou seja, sempre quando eu colocar o pino positivo aqui, ele vai ser transferido para o eixo até lá em cima. E o negativo foi soldado um pedaço de fio no pino negativo do motor e assim ele fica encostado na placa. Então sempre quando a parte móvel girar, estará encostado na placa. Pessoal, vocês também vão precisar de uma base para poder acoplar o motor juntamente com a parte móvel. Eu fiz minha base de plástico usando carcaça de CD-ROM, mas você pode estar usando madeira ou qualquer coisa que segure o motor num lugar. Outra coisa que a gente vai ter que fazer é a parte que regula a tensão do motor, é um regulador de tensão e está lá no blog. É de extrema importância porque com ele a gente consegue regular de certa forma a posição da imagem que vai ser projetada. Pessoal, como vocês já notaram, eu simplesmente colei com cola quente o Arduino. E é justamente para ser simples mesmo. Isso daqui ajuda na hora de balancear o centro de massa, colocar o centro de massa bem em cima do eixo. Porque daí você vai colando e descolando, né? Vai regulando a posição dele certinho. Até que uma hora ele para de vibrar, certo? Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Pessoal, agora eu vou mostrar o efeito, ou seja, o que acontece na imagem mexendo no regulador de tensão para vocês entenderem. Percebam o que acontece. Aumentando a rotação, aumentando ainda mais a rotação, diminuindo a rotação. Até que chega um ponto que eu acho minha regulagem ideal. Bom, então a gente pode perceber a importância do regulador de tensão, né? Caso eu queira mudar o layout aqui, eu tenho que ter o regulador de tensão para achar o ponto certo da imagem. Bom, agora a gente vai falar do sensor de posição. O sensor de posição é o que garante que tudo fique parado. Nada mais é que um sensor magnético conhecido como reed switch e um ímã. Toda vez que esse sensor magnético passa na frente do ímã, manda um comando para o microcontrolador disparar os LEDs. Vocês podem perceber que apesar de eu mexer no regulador de tensão, o P sempre está no mesmo ponto. Isso é graças ao sensor de posição. Se não tivesse o sensor de posição, o desenho ia ficar girando sem parar. Meu ímã está fixo aqui. Eu vou retirar ele para poder demonstrar a ação do sensor de posição na projeção da imagem. Repare que a imagem não está sendo projetada porque é o ímã que controla isso, certo? Toda vez que o ímã passa na frente do sensor de posição, ele projeta a imagem. Então vocês podem perceber que eu controlo a posição da imagem com o ímã. Então se o ímã ficar fixo, minha imagem fica fixa. Pessoal, a construção do projeto não é complicada. A parte mais chata é regular o centro de massa, mas depois que você fez isso, fica ótimo. Qualquer dúvida, posta nos comentários aqui, eu vou responder na medida do possível. E se gostaram do vídeo, clique em gostei para receber todas as novidades. Inclusive na página do Face, se você curtir, você recebe mais novidades ainda. Bom projeto para os projetistas fora do comum.